E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Vou fazer uma entradinha aqui. Você é muito bem-vindo aqui no canal, você é muito bem-vindo para as aulas que eu subo aqui todos os dias. Todos os dias aqui nós temos aulas com algum assunto específico. Eu tento trazer aqui uma dica, uma forma de te ajudar a entender este mundo dos gráficos, para que você se desenvolva como pessoa, para que você se desenvolva como um operador, para que você entenda o movimento do gráfico de uma forma lógica, de uma forma racional, para que você entenda este mercado, para você também vencer no mercado. Então, você que está chegando agora aqui, não conhece o canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Você é muito bem-vindo, tem aula todos os dias aqui, onde eu deixo super dicas para você entender e crescer nesse mercado, sabendo o que está fazendo diante dos gráficos. Tá lá então, ó, uma entrada perfeita, entrada numa região de resistência, chega em região que o gráfico pode fazer correção, não penso duas vezes, gráfico chega no movimento de resistência, resistência clássica aqui, né? Resistência clássica dentro de um movimento lógico do gráfico, entendendo o contexto, vou lá e faço minha entrada, sem força, sem loucura, sabendo o que eu estou fazendo na frente do gráfico. Eu simplesmente vou lá e faço aquilo que o gráfico está fazendo. Tem muita gente que chega agora no fim do ano, o gráfico começa a faltar liquidez, faltar volume financeiro, o pessoal começa a inventar a entrada na frente do gráfico. Aí tem gente que chega para mim e fala assim, Cadu, eu não sei o que está acontecendo, eu estava indo bem, parece que eu desaprendi. Na verdade não é que desaprendeu, é que conforme a confiança vem, você começa a querer achar a entrada em qualquer lugar, e não é assim. O gráfico tem que ter razão e lógica na movimentação. Tem lógica, tem razão, tem entrada. Não tem nada o que fazer. Compreendeu? Inclusive os padrões, para quem não é novo no canal, ó, eu deixo este book, são 36 páginas de padrão de vela, para melhorar aí o seu gatilho de entrada, o padrão de vela onde você vai fazer a execução do movimento. Então basta ir aí no link da descrição ou no banner do meu canal, no Treinamento Hunter, que é o canal do Telegram aqui, e mensagem fixada, abrir mensagem fixada, vai ter os links para download. E aí você vai entrar aqui, ó, vai ver resultados dos alunos, ó, como a BG, né, o Adriano fazendo 3-0, aqui o Eric, ó, falando seguindo a consistência, olha que histórico lindo. Você vai ver a Cristiane também batendo meta, ó, sexta-feira 2-1 tá ótimo. Ó, segue o plano, 6-1, você vai ver os alunos aqui, ó, batendo meta, link de aula, aluno fazendo um relato aqui, ó, sobre o que é aprender de verdade, ó. Esse treinamento foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Muito obrigado por tudo, o senhor ensina, gratidão pelo resto da minha vida, o senhor é o melhor. Então esse aqui, se não me falha a memória, é o Michel. Ele manda dezenas de resultados aqui, porque o que acontece? Tem aluno que já começa a ganhar, começa a saber o que fazer, ele nem me procura mais, entendeu? De vez em quando manda os resultados. Ó o Alisson falando, ó o resultado. Bom dia, mestre, estou meio sumido, mas estou estudando, operando, assistindo os vídeos, as aulas. Tá muito corrido nesse fim de semana. Fim de ano, aliás. Fica com Deus e abraço, mas dá uma olhada nos resultados. Então os alunos, conforme vão aprendendo, o Sandro aqui, vão indo sozinho, vão batendo sua meta, o Joaquim aqui vai fazendo o que sabe fazer, ó, o Décio, com muita experiência já à frente do gráfico. Então uma vez que você aprende a lidar com o mercado, uma vez que você aprende a saber o que fazer na frente do gráfico, você vai lá e faz. Então esse é o resultado dos alunos. Se você quiser entrar aqui no canal, acompanhar, entender, crescer com eles, você é muito bem-vindo. Também, ó, você pode mandar um direct para mim, uma mensagem no Instagram, caso você tenha alguma dúvida. No meu Instagram é Cadu Rinaldi. O link aqui tem meu WhatsApp, tá? O link na bio tem o meu WhatsApp e também a página de aquisição do treinamento, que está com 60% de desconto. Então, se você quiser ser como esses alunos aí vitoriosos que sabem o que está fazendo na frente do gráfico, você será bem-vindo. O seu acesso é vitalício ao treinamento, além do tira dúvidas direto comigo, com o suporte, tá bom? Então vamos lá. Ó, gráfico, já sei como que gráfico está trabalhando hoje. Agora é um movimento de buscando uma correção ali naquela região, né? É uma região interessantíssima.
eu preciso que o gráfico me mostre essa possibilidade. Deixa eu só fazer um desenho aqui para entender. Deixa eu ver se ele vai. Vai, porque ó, eu fiz esse desenho, agora eu faço esse desenho. Então ele pode vir aqui em cima, como ele pode vir aqui embaixo. Eu só fiz uma projeção ali, tá? Uma projeção de retração ou continuidade. Porque as tendências, elas expandem ou retraem. As tendências expandem ou retraem. Então o que você tem que entender? Ou você retrai na correção da tendência, ou você expande na correção da tendência. Os movimentos vão sempre estarem de acordo com o contexto gráfico. Eu, quando estou vendo o gráfico aqui, estou vendo o contexto gráfico. Eu já sei o que o gráfico está fazendo. Eu já sei o que o gráfico está disponibilizando na minha frente. Agora eu tenho que ter a capacidade técnica de entender o que ele está fazendo e executar o movimento. Sabe aquela história de a pessoa fala assim, não sei o que aconteceu hoje, deu tudo errado? Falta de capacidade técnica. Tá lá, ó. Leitura gráfico perfeito, região. Gráfico chegou na região, começou a me mostrar um padrão aqui, o volume confirmou, fui lá e executei minha entrada. Aqui, ó, eu até poderia continuar uma entrada até essa região, porém ainda está um pouco não tão clara, mas ainda é um movimento que ainda pode vir buscar até essa região. Ó. Tá vindo, tá vendo? Tá vindo, ó, tá indo buscar. Poderia até fazer duas entradas aqui seguidas, uma atrás da outra, mas esse não é o ideal, né? Isso não é o que eu busco aqui no YouTube. Eu tento ensinar vocês a cada aula aqui um movimento clássico, uma ideia lógica, uma razão. Eu tento mostrar para você como o gráfico é técnico. Se você domina a técnica, se você se domina como pessoa, você domina os gráficos. É uma questão de domínio. Foi dado todo o domínio sobre nós, sobre tudo aquilo que está abaixo da terra e abaixo dos céus, ou acima da terra. A gente só não pode dominar os homens. O homem não foi feito para dominar sobre outro homem. Por isso que tem guerras, intrigas, brigas, isso que você vê por aí. Agora, dominar algo que é cíclico, algo que foi criado por um ciclo, algo que foi criado por uma força maior, algo que foi criado por aquilo que nós sabemos, isso o homem é delegado a ele a dominar. Só que para isso o homem tem que buscar conhecimento. Conhecimento que é gerado uma sabedoria sobre isso. E não se chega a lugar nenhum sem conhecimento. Por isso que eu falo da técnica. Todas as vezes que nós temos técnicas e utilizando técnica, nós chegamos a uma conclusão. Por exemplo, price action. Como eu aplico um padrão de vela na melhor região de suporte e resistência em price action, entendendo o contexto do gráfico. Se eu não entender o contexto do gráfico, olha aqui, eu sei que essa região aqui, ó, nesse exato momento do preço, é a melhor região. Qual seria a outra região? A outra região seria essa, a outra região seria essa. Eu tenho 3 regiões aqui e o preço chegou justamente nessa região. Mas como eu sei que eu posso aplicar o price action nessa melhor região de suporte e resistência, entendendo o contexto do gráfico. Como é que eu entendo o contexto do gráfico? Fazendo a leitura do gráfico. Como é que se faz essa leitura do gráfico? Entendendo como é que o gráfico trabalha. Entendendo seus movimentos, entendendo a formação das tendências, entendendo como que essas regiões se formam. E as entradas não é por achismo, é porque tem razão técnica. Então, quando eu chego aqui, abro um gráfico, ó, Euro-GBP, eu tenho que olhar pela técnica. Ó, olhei técnica, deixa eu ver gráfico, sobe um pouquinho mais, né? Ele não deixou aqui um desenho que eu poderia pegar, mas olha só, é uma questão técnica. O que esse gráfico me diz? Esse gráfico me mostra o que? Ele está fazendo uma tendência de baixa, porém não é um canal totalmente desenvolvido para se trabalhar uma tendência, porque ele está cheio de empecilhos pelo meio do caminho. Opa! Então, por uma questão técnica, esse gráfico, por mais que eu sei que ele está trabalhando em queda, ele não está um bom gráfico para operar.
Exatamente. Por quê? Porque existem empecilhos nos movimentos que podem atrapalhar o movimento. Por exemplo, se eu chegar aqui e entrar com uma venda nessa região, ele pode vir e parar numa região como essa, parar numa região como essa. Ele tem empecilhos que travam a movimentação. Ó, tudo que eu falei para você ele está fazendo, ele está vindo aqui. Ele pode travar aqui, ele pode travar aqui. Pela volatilidade que surge aqui com o pavio, ele pode tocar aqui, subir e ficar verde. Ó, tá fazendo o que eu estou falando. Por quê? Porque eu vejo isso no gráfico. Por mais que ele é um gráfico em tendência, ele não é uma tendência clara, objetiva, lógica, racional. É isso que você tem que entender. Por isso que tem gente que fala assim, ah, eu abri o gráfico, fiz minhas entradas, olha, eu estou seguindo ali, deu tudo errado, eu fiz igual você faz. Não. Se você tivesse feito igual realmente eu faço, teria dado certo. Por que que eu digo que não fez igual eu faço? Porque, por isso que eu falo que todo dia o mercado tem um bolo aqui, porém a gente não sabe o sabor do bolo. Cada dia é um bolo diferente. Então às vezes o bolo é de cenoura, às vezes o bolo é de coco, às vezes o bolo é de chocolate. Eu não sei qual é o tipo do bolo. Eu sei que tem um bolo, mas o bolo é diferente. A gente tem que fazer essa leitura do gráfico para entender. Então você tem que aprender a fazer a leitura do gráfico. Você tem que saber ler o gráfico para entender as melhores regiões para aplicar o Price Action. Quando você aprende a saber ler o gráfico para aplicar as melhores a melhor região para aplicar o Price Action ou o suporte e resistência, as coisas vão mudando. Mas totalmente, muda totalmente. Por quê? Porque você identifica no gráfico a razão daquele movimento. Então se você tem razão para fazer aquela entrada, se você tem o porquê para fazer aquela entrada, pronto, você já sanou a sua dificuldade diante dos gráficos. Hoje, por exemplo, é sexta-feira, já estou indo no último ativo aberto aqui e até agora eu só vi duas possibilidades. Se eu vi duas possibilidades, eu tenho que entender quando o gráfico me dá ou não possibilidades. Eu vi mais uma aqui, ó, uma tentativa de continuidade de tendência. O gráfico pode vir até aqui essa região, ó. Deixa eu até marcar aqui para você onde o gráfico pode vir. Então eu fiz a minha entrada, tá? Vou marcar uma linha ali para você ver. Qual é a dificuldade em gráficos como esse? Tá vendo que ele está cheio de pavio? Cheio de pavio, cheio de pavio? É volatilidade, porque ele pode chegar ali naquela região, ele pode tocar na região e pode voltar com muita força. Como ele fez aqui, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é volatilidade, ele pode fazer isso. Então essa é a máxima que o preço pode chegar, ali na região que eu estou analisando. Ele pode chegar com muita força ali e me tirar do trade. Ele pode fazer um paviozão lá embaixo, sabe? E jogar o preço contra o meu movimento. E é o que ele está querendo fazer, ó. Entendi a movimentação, entendi o que ele fez, tomei o loss, agora eu faço uma entrada com juros e correções monetárias. Peguei ele aqui na queda, ó. Eu até fechei o loss aqui, desculpa, tá? Para eu poder pegar o movimento. Por quê, ó? Ele está preso nessa região aqui. Tá vendo? Ele está vindo nessa região, ó. Ele está preso nessa região. Ele está tentando subir, mas ele não tem força. Por quê? Porque esse é o objetivo dele. Se o preço veio, olha aqui, ó. Vou fazer uma análise mais clara aqui para vocês, caso você não veja. Se o preço tem esse movimento aqui, olha aqui, ele tem que buscar um fundo, não tem? Então, se ele não veio continuidade do movimento buscar o fundo, ele está fazendo a busca do fundo agora. Eu tomei um loss, é a volatilidade que me tira do mercado. Infelizmente, falta de liquidez, sexta-feira, essas coisas acontecem. Entendi porque ele veio corrigir justamente ali naquela região, mas já veio buscar ali, entrei com juros e correções monetárias. Perfeito, ó, entrada perfeita, tá? Tranquilo. Ó, movimento de busca em região, padrão. Olha só como eu consigo entender o movimento do padrão, é só seguir o gráfico. Tento fazer a continuidade para ele chegar aqui no movimento, ele não chega, ele retorna. Quando ele retorna, eu sei que ele vem buscar esse movimento. Por quê? Eu estou vendo o gráfico trabalhar. Eu sei onde o gráfico pode chegar, que é essa região. Saiba ler o gráfico para aplicar Price Action nas melhores regiões. Saiba ler o gráfico para aplicar a ação do preço nas melhores regiões. Saiba ler o gráfico para aplicar sua entrada
ou para confirmar sua entrada nas melhores regiões de suporte e resistência. Saiba ler o gráfico para a entrada de confirmação nas melhores regiões de suporte e resistência. Cadu, mas o preço não foi a hora que você fez o movimento. Sim, não foi. O que eu estou falando? Volatilidade. Qual o problema da volatilidade? Tá vendo o gráfico assim, ó? Cheio de pavio? Olha isso aqui, cheio de pavio. Quando eu vejo um gráfico desse, eu já estou comprando risco. Olha só, olha como a região fica indefinida. As regiões vão ficando indefinidas. Então eu sei que ele pode fazer isso. Só que quando eu entendo o movimento lógico do gráfico, eu entendo o que ele está fazendo, eu sei ler o gráfico. Eu sei como que o gráfico se comporta. Eu sei a sua movimentação. Eu sei o que ele está desenvolvendo. Saber ler o gráfico para aplicar a confirmação de entrada na melhor região de suporte e resistência é ideal para você que quer viver desse mercado. Então eu tomei o loss. Infelizmente eu tive que tirar a tela aqui, né? Porque o que eu fiz? Eu tentei continuar esse movimento aqui, ele não continuou. Quando ele retornou, eu peguei ele aqui no movimento clássico. Então fiz o duas taxas, 2-1. Aqui GBP/USD mais tranquilo, 3-1. E aqui no GBP, 4-1, numa sexta-feira, no mercado com baixa liquidez. Cuidado essa semana agora que virá, tá? Tem muita falta de liquidez no mercado, tá chegando perto do ano Natal, Ano Novo. Se você está sentindo dificuldade em analisar o gráfico, não opere. Não opere, porque se você já ganhou dinheiro o ano inteiro, por que você vai ficar brigando com o mercado agora? Procure razão lógica do movimento do gráfico. Saiba ler o gráfico, espere a confirmação da entrada na região de suporte e resistência. Saiba ler o gráfico e espere a confirmação de entrada em região de suporte e resistência. Você vai ver que a sua consistência, a qualidade de entrada vai ser muito maior. Muito maior. Mas você tem que esperar o movimento mostrar para você. Não fica brigando com o gráfico. Tem gente que fica querendo achar entrada no gráfico. O gráfico fez isso aqui, ó. O gráfico fez esse movimento, aí ele fica louco, a pessoa fica louca. Não, tem que ser. Dá uma olhada como é que está o gráfico, deixa o gráfico caminhar, deixa o gráfico fazer movimento, deixa o gráfico se desenvolver, deixa o gráfico caminhar. Procure extremidades, procure trabalhar extremidades do gráfico. Olha o que é extremidade, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Procure extremidades. Olha porque eu entrei nessa região aqui, ó. Tem extremidade aqui, tem extremidade aqui. Procure regiões de desequilíbrio. Procure clareza no gráfico. Não fica brigando com o gráfico, tentando achar entrada em qualquer lugar. Não é assim. A entrada de confirmação é aquela onde você encaixa o movimento do gráfico, tendência, região, padrão de vela, filtro de volume, ou seja, o contexto está a seu favor. Há confirmação de entrada? Há. Então saiba ler o gráfico e aplique a confirmação de entrada na melhor região de suporte e resistência. Qual é a melhor região de suporte e resistência? Qual é a melhor do gráfico para fazer isso? É quando você vê regiões de desequilíbrio, topos e fundos claros, objetivos, mostrando para você o que ele pode fazer aquilo na região. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, não quero me alongar. Hoje é sexta-feira. Se você quiser aprender, se aprofundar, seja bem-vindo ao canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem muita dica aqui para você aprender. Se você quer se aprofundar de uma vez por todas e parar de entregar dinheiro para a corretora, saber o que fazer, ser consistente como os alunos aqui que eu mostrei, vem para o treinamento, aproveite o valor baixo, gente, aproveite. Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga. Vem estudar, você vai ter acesso vitalício ao treinamento e o tira dúvidas direto comigo, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato aí comigo aí pelo direct do Instagram, pelo meu WhatsApp, tá tudo aí nos links aí da descrição ou aí no banner do canal, tá bom? Fica com Deus, não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentário. Eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fui!